Olá! Todo mundo concorda que ler é importante, certo? Mas o que de fato transforma alguém que sabe ler em alguém que ama ler? Como é que se cultiva esse gosto pelos livros para a vida toda? É sobre isso que a gente vai mergulhar agora, olhando o que as pesquisas têm para nos contar. Olha, para começar, a gente precisa entender uma coisa: isso aqui não é só sobre educação. Essa citação do estudo Fome de Ler coloca o acesso à leitura num outro patamar. É algo muito mais fundamental. Estamos falando do direito de participar de verdade da sociedade, sabe? De exercer a cidadania. É um ponto de partida muito, muito poderoso. E é aqui que a gente chega no verdadeiro desafio. Porque, vamos combinar, não é só sobre decifrar palavras numa página. O X da questão é como a gente acende uma fome de verdade pela leitura. Como que a leitura deixa de ser uma obrigação, uma tarefa da escola, e vira um desejo. Então, a falta de acesso a essa cultura da leitura pode levar a um processo com um nome um pouco técnico: desfiliação social. O que é isso? Pensa assim, não é uma exclusão total, mas é como se os laços que conectam a pessoa com a sociedade fossem enfraquecendo. A capacidade de participar da vida cívica, cultural, tudo isso diminui. E aí, de repente, promover a leitura deixa de ser só uma meta educacional e vira uma questão de justiça social. Beleza, então por onde a gente começa a resolver isso? O primeiro grande pilar é o ambiente. E quando eu digo ambiente, pensa em duas coisas: os espaços físicos, onde a gente de fato encontra os livros, e também o ambiente cultural, aquilo que nos incentiva a abrir esses livros. E aqui a gente já dá de cara com o tamanho do desafio. Dá uma olhada nesse número do estudo Fome de Ler. Uma biblioteca para cada 40 mil pessoas no Brasil. Isso comparado com uma para cada 10 mil nos Estados Unidos e no Canadá. É uma diferença gritante. Fica a pergunta, né? Com um acesso físico tão limitado, como é que a gente pode esperar que o hábito da leitura realmente floresça? Mas aí, em resposta a essa falta de acesso, o que acontece? A inovação aparece. Em vez daquele modelo tradicional de biblioteca, que muitas vezes é inacessível para muita gente, surgem soluções geniais como os ônibus biblioteca. Projetos como o Leitura em Movimento fazem o caminho inverso. Eles não esperam as pessoas irem até os livros, eles levam os livros até as pessoas. É uma quebra de barreira direta e muito eficaz. E quando esses livros finalmente chegam, o que será que as pessoas mais procuram? Esse gráfico aqui é fascinante. Olha só. Literatura infantil no topo, claro. Mas logo depois vem saúde, artesanato, religião, esportes. Isso mostra que as pessoas buscam conteúdo que resolve problemas do dia a dia, que se conecta com a vida real delas. Ler não é um luxo abstrato, não. É uma ferramenta prática para a vida. Mas claro, o ambiente não se resume às paredes de uma biblioteca, seja ela um prédio ou um ônibus. Um estudo bem interessante com universitários falou de uma coisa chamada ambiente literário. E a chave aqui é a seguinte: o mais importante não é só ter livro em casa, é ver os pais lendo, ver que os livros fazem parte da rotina da família. Isso, segundo o estudo, é um dos indicadores mais fortes de que uma criança vai se tornar uma leitora. Ok, então a gente já viu que o ambiente e o acesso são fundamentais, mas ter o livro na mão é só o começo da história. O que será que realmente transforma essa experiência? E isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, a conexão humana. Essa tal conexão é construída por uma figura que a pesquisa chama de mediador. E o que é um mediador? Pode ser qualquer um. O pai, a mãe, a professora, a bibliotecária, até um amigo. O papel dessa pessoa é basicamente fazer a ponte, dar vida ao texto. É transformar a leitura, que às vezes é uma coisa solitária, numa experiência compartilhada e rica. E essa citação aqui ilustra o poder disso de um jeito brilhante. É só a gente parar para pensar na nossa própria infância. Talvez a gente não lembre do enredo de todas as historinhas que ouviu, mas a sensação de estar no colo de alguém, ouvindo aquela voz, isso a gente lembra. A memória afetiva daquele momento, daquela conexão, muitas vezes é mais forte do que a história em si. O projeto Ler a Viver traz exemplos muito práticos de como isso acontece. As professoras não estavam só lendo palavras, elas atuavam. Usavam brinquedos para encenar, cantavam, dançavam, pegavam uma maçã de verdade para contar a Branca de Neve. Elas transformavam a leitura numa experiência que envolve todos os sentidos. É a diferença entre ler um roteiro e assistir a uma peça de teatro ao vivo.
A mesma coisa acontecia no ônibus do Leitura em Movimento. As bibliotecárias ali não eram só para registrar o empréstimo do livro, elas eram mediadoras ativas, eram guias, elas conversavam com as pessoas, tentavam entender os interesses de cada um, ajudavam a encontrar aquele livro perfeito. O objetivo era garantir que a experiência fosse positiva e acolhedora para todo mundo. No fim das contas, tudo isso se resume a um conceito central, que é a dimensão afetiva. Formar um leitor não é um processo só da cabeça, só cognitivo. É e muito um processo emocional. É sobre criar memórias e associações positivas com a leitura. Sabe, alegria, conforto, conexão, descoberta. É esse sentimento bom que vai solidificar o hábito para a vida toda. Bom, a gente já falou sobre os lugares e sobre as pessoas. Agora, vamos virar o foco para a figura mais importante dessa história toda, o próprio leitor. Chegamos ao terceiro pilar, que é sobre reconhecer e, principalmente, respeitar a autonomia e o gosto de cada um. E esse quadro do estudo Ler é Viver é simplesmente fantástico. Ele mostra, com todas as letras, que mesmo as crianças bem pequenas já têm opinião, e uma opinião forte e com justificativa sobre o que elas leem. Elas curtem histórias engraçadas, personagens que elas já conhecem, contos inspiradores e também não gostam de histórias que acham chatas, estranhas ou com desenhos feios. A opinião delas conta, e muito. O caso do livro Barata Tonta é um exemplo perfeito disso. As crianças simplesmente não gostaram da história e, um ponto crucial, detestaram as ilustrações em preto e branco. Isso é um lembrete muito importante, né? Especialmente para os leitores mais novos, o apelo visual é uma parte gigantesca da experiência. Ignorar isso é um erro grave. E essa necessidade de poder escolher não é coisa só de criança, não. Olha essas duas frases que saíram do projeto Leitura em Movimento, que reveladoras. Uma criança que só gosta de livro de capa dura e um adulto que pede livros com mais ilustrações porque só palavra cansa. Cada leitor tem seu critério, seu gosto, e o nosso papel é respeitar isso, atender essa demanda e não julgar. E aqui que a gente chega no objetivo final de todo esse esforço, o leitor autônomo. Quem é essa pessoa? É aquela que não lê porque tem que ler, mas porque quer ler. A leitura vira parte de quem ela é, vira uma fonte de prazer, de descoberta, que ela mesma vai atrás. É a grande virada de chave, de obrigação para paixão. Beleza? Então a gente foi juntando as peças, né? Falamos do ambiente, das pessoas e da jornada individual do leitor. A pergunta agora é: como esses três elementos se encaixam para criar uma verdadeira cultura de leitura? E o resumo é este. São três pilares que dependem um do outro. Primeiro, a gente precisa de ambientes onde a leitura possa acontecer. Segundo, a gente precisa de mediadores, de pessoas apaixonadas para fazer essa ponte. E terceiro, e talvez o mais importante, a gente precisa respeitar a jornada de cada leitor, com suas escolhas e seus gostos. Um pilar não se sustenta sem os outros. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa. Depois de tudo que a gente viu, a questão talvez não seja mais o que funciona. A verdadeira questão é como a gente pode fazer isso acontecer aqui. Como cada um de nós pode ajudar a construir esses três pilares: ambiente, pessoas e jornada nas nossas comunidades, escolas e, claro, nas nossas casas. Porque no final, a criação de uma nação de leitores começa assim, com pequenas ações em cada casa, em cada sala de aula e em cada bairro.